Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação de segunda-feira. E hoje temos notícias muito importantes, sobretudo para quem reside em Newark, na medida em que a grande notícia de hoje surgiu hoje, ao princípio da tarde, e dá conta de que uma ordem executiva assinada pelo Mayor Ras Baraka, que diz que a partir de hoje vai ser usada, ou tem que ser usada, máscara em todos os espaços interiores, dada a subida do número de casos em New Jersey e particularmente em Newark. Portanto, a pior notícia, voltamos às máscaras a partir de hoje em Newark. Portanto, fica a saber que o que vai acontecer é exatamente dentro dos espaços fechados, não na rua. Portanto, supermercados, cafés, restaurantes, exatamente como estávamos antes, na medida em que o número é bastante grande. Nós temos algumas notícias de última hora relacionadas com a Covid que gostávamos de partilhar consigo. Na medida em que a Covid, a variante dominante nos Estados Unidos, é agora o Omicron, com 73% dos novos casos, portanto. Também do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde apela a que se cancelem eventos de Natal. A frase dele foi esta: é melhor do que cancelar uma vida. Temos também outra notícia: o navio cruzeiro da Royal Caribbean chegou a Miami no sábado com 48 passageiros com Covid. Os testes foram feitos depois que uma mulher passou mal e testou positivo para a doença. Portanto, este navio fecha ao mar com 6.091 passageiros, tinha 95% dos passageiros completamente vacinados. O cruzeiro percorreu as ilhas de St. Martin e as Virgens Cocos Keys nas Bahamas. Também, deixe-me ver se há alguma novidade. Sim, Donald Trump, por exemplo, esteve esta tarde num comício em Dallas, no Texas, e foi vaiado quando disse que tinha tomado a dose de reforço da vacina. Trump está em tour com um dos seus mais fiéis acompanhantes. Agora sim, vamos para a informação que temos do dia. A SATA alterou voos horários para o próximo ano, com alterações que, em muitos casos, são de 3 dias de diferença. A comunidade açoriana da Nova Inglaterra está revoltada e Tony Ávila dá-nos os pormenores. Há alterações de voos, especialmente para a terceira. Os voos que estavam para ir aos sábados agora passam para a quarta-feira. E, infelizmente, mandaram um e-mail a dizer que o seu voo foi passado para quarta-feira. Muito bem para aqueles que vão só para a terceira, não é? Mas, ao mesmo tempo, há pessoas que têm pedido férias a começar naquele fim de semana, agora têm que ir na quarta-feira, têm que ver se pode pedir férias. Pior de tudo é, se é para fazer ligações entre as ilhas, como o meu caso, eu tenho 3 grupos, não é? De 30 pessoas, um com 35. Agora, entre ilhas, não há espaço. Era para chegar na quinta, antes eram para chegar no domingo, agora vão chegar na quinta. Não? Se, em certos casos, não há espaço nos hotéis. E esses voos estavam marcados, portanto, é para o próximo ano, não é verdade? Estamos a falar, começa em maio até setembro. Tinha 3 grupos, 2 em junho, não é? Um em setembro, fora os passageiros individuais que iam começar a ir em maio. Troca-se, não há explicação, não é? E temos aqui a tentar, alguns podem, aceitem, não há problema, vão para a mesma ilha, não. Mas eles têm que fazer a troca entre ilhas, como os aviões são pequenos, com 70 passageiros, o que é que acontece? Um grupo de 35 é metade do avião e já tem reservas para que não podem encher mais, não pode pôr os meus passageiros. Conseguiste alguma resposta da SATA? Há alguma explicação? Não há explicação nenhuma. A SATA aqui,
não têm poder nenhum. Eles agora aqui, em Fall River e no Baffin, são um agente, como agente sempre. Eles têm que pedir tudo para a Ponta Delgada. Só a gente tem que comunicar para a Fall River, pedir nova data, novas ligações. Eles depois mandam para a Ponta Delgada. E Ponta Delgada manda para eles e eles mandam para a gente. É uma confusão tremenda. Acreditas que muitas pessoas acabarão por não viajarem no próximo verão? É capaz, é capaz. O meu problema é que tem esses grupos, que era a equipa de futebol, que eram jogos planeados já, não é? O meu grupo, que é pessoas que queriam visitar 4 ilhas, não. Temos a ver o que é que se pode fazer, trocar um pouco o meu grupo. O que é bom é que há pessoas que já estão quase todos formados, só não vai ser. Mas o problema é o hotel. Certas ilhas mais pequenas, como o Faial, não têm muita capacidade de quartos, não é? Ponta Delgada vai estar, não vai haver problema, mas a terceira, Faial, pronto, e eles não há resposta de ninguém, quer dizer, para falar com eles lá não vale a pena, não, eles não ouvem ninguém. Já mandei e-mail para o secretário, o Sr. José Andrade, o secretário, o diretor original, que a gente tivemos com ele presente aqui há 3 semanas, não é? Até agora a resposta foi 0. Já mandei desde quinta-feira, não é? Não caiu. Mandei também um e-mail para o Poeiro dos Açores, já me responderam e parece que vão fazer qualquer artigo sobre isso. Mas a SATA não se importa. Viu que o presidente dos Açores disse naquele sábado que a gente não tem poder sobre a SATA. Então, a SATA é do governo, uma porcentagem, não é? É toda, não? E não se fala, o presidente não tem controle sobre a SATA. E a SATA também não escapa aos adiamentos e às alterações, o que vai ser extremamente complicado no próximo verão. Se fica a saber também que este Natal vão viajar 110 milhões de americanos. Veja bem, 110 milhões vão estar em viagem de automóvel, comboio ou também de avião. Portanto, é muita gente a viajar este Natal. Vamos para o Congresso do PSD, que se realizou este fim de semana em Santa Maria da Feira, no norte do país. Ao encerrar o encontro, Rui Rio abriu uma campanha eleitoral marcada por promessas de reformas, destacando a educação e a saúde e pela ideia de que não haverá uma ruptura. O curso de um Rio confiante no desfecho das legislativas de 30 de janeiro levou o líder do PSD a deixar várias garantias no 39º Congresso do Partido em Santa Maria da Feira. Ao encerrar o encontro, Rui Rio abriu uma campanha eleitoral marcada por promessas de reformas, destacando a educação e a saúde e pela ideia de que não haverá uma ruptura. Precisamos de um novo governo com coragem para levar a cabo as reformas que nos diversos setores da nossa vida coletiva se apresentam como necessárias. Somos um partido reformista. Não vamos, por isso, fazer nenhuma revolução, nem vamos destruir tudo o que os outros fizeram. E será que uma vitória passará também por ir buscar votos bastante mais à direita? Também não é racional manter apoios sociais a quem os usa para se furtar ao trabalho e dessa forma condicionar a própria expansão empresarial, que cada vez mais se lamenta da falta de mão de obra disponível para trabalhar. Um discurso impulsionado pelo resultado da Comissão Política Nacional de Rio, que recolheu 67,6% dos votos. E este é o alerta SPT. Fica a saber também que um terremoto de magnitude 6,2 na escala de Richter ocorreu esta tarde, pelas 3 da tarde, no norte da Califórnia, tendo sacudido uma grande parte do estado, a partir do meio-dia, hora local, como sabe. O terremoto ocorreu na costa do Cabo Mendocino, perto do condado de Humboldt. Há relatos de pessoas que sentiram em lugares tão distantes como São Francisco ou então mesmo em Chico, na Califórnia. Os serviços de emergência do condado de Humboldt
estão a avaliar os danos, mas eles não tiveram relatórios de feridos nem de vítimas mortais, mas os danos são catastróficos. Alguns danos menores em edifícios foram encontrados até agora, incluindo vidros partidos e estruturas de edifícios danificadas. Portanto, este é um alerta da SPT que lhe apresentamos e que diz respeito a mais um tremor de terra na Califórnia. As réplicas foram mais de 40 logo a seguir ao terremoto, portanto encara-se com alguma preocupação aquilo que se passa com a terra a tremer na Califórnia. Alguns habitantes da Califórnia estão na posse de um dispositivo que lhe dá conta de um possível tremor de terra cerca de 15 segundos antes do mesmo acontecer. Mas muito pouca gente tem esse dispositivo à sua disposição, de maneira que são surpreendidos da pior maneira. Vamos para a água. A água pode ser muito mais cara em Portugal. Portugal tem de melhorar a eficiência do uso da água para se conseguir adaptar às mudanças irreversíveis provocadas pelo aquecimento global. O aumento da temperatura média é real. Já se faz sentir, por exemplo, no degelo dos polos e de glaciares e em fenómenos climáticos como os incêndios florestais de Pedrógão Grande em 2017 ou na série de tornados fora de época na última sexta-feira na região centro-oeste dos Estados Unidos. Portugal tem de melhorar a eficiência do uso de água para se adaptar às mudanças irreversíveis provocadas pelo aquecimento global. Um estudo da Agência Portuguesa do Ambiente mostra um país já em situação de stress hídrico. Em conversa com a Euronews, o autor do estudo, Rodrigo Proença de Oliveira, antecipa a urgência de um irreversível agravamento da seca e consequente aumento do valor da água em algumas zonas mais afetadas de Portugal. É possível utilizar algo que está na lei portuguesa e que nunca foi utilizada, que é afetar a taxa de recursos hídricos de um fator de escassez, no coeficiente de escassez. O coeficiente de escassez, que neste momento é igual para todo o país, pode ser distinto de uma zona do país para outra zona do país. No entanto, este engenheiro civil doutorado em ambiente considera que esse aumento não tem forçosamente de se refletir no consumidor final. Nesta plataforma aberta em evolução sobre a água em Portugal, foram cruzados dados com Espanha para elaborar uma estimativa e para se concretizar o melhor cenário, há algumas recomendações. A primeira, a segunda e a terceira opção, diria, é a maior eficiência. E depois, no mundo da oferta de água, digamos, de como aumentar a oferta de água, temos a reutilização de água, temos a dessalinização e temos a construção de uma outra barragem. Este é um estudo focado nos recursos hídricos portugueses, mas a seca já não é um exclusivo do sul da Europa. Durante algum tempo, os parceiros europeus minimizaram essa discussão proposta por Portugal, mas o aquecimento global já provocou também a alteração dessa opinião. Agora, o que acontece é que o norte da Europa está a ter secas. E, portanto, neste momento, a nível dos diretores da água e a nível dos ministros do ambiente, já há um consenso que a seca é um problema que está a afetar toda a Europa e que agora estamos a estudar em que medida é que, digamos, as iniciativas ao nível europeu podem contribuir para uma gestão melhor da água. De acordo com o estudo, ainda por publicar, mas já apresentado, Portugal perdeu cerca de 20% dos recursos hídricos nos últimos 20 anos e vai continuar a secar. No pior cenário traçado, no final deste século, o Algarve vai ter uma redução de quase 50% no volume de água dos rios e de menos 29% de precipitação. A previsão de um deserto a sul do Tejo pode concretizar-se, se nada for feito, já. Uma situação extremamente complicada com a falta de água e também com alterações climáticas. Fica a saber que, por exemplo, este Natal, pelo menos a costa leste dos Estados Unidos, não vai ter um Natal branco. Temperatura na média dos 50 graus até ao final do ano. Apenas, talvez, o Natal branco a norte da Nova Inglaterra, de 24 para 25. Fique também a saber, no caso de ter entrado em contacto connosco mais tarde neste programa, que o Mayor Ras Baraka assinou hoje uma ordem executiva aqui em Newark que não permite que as pessoas entrem em espaços fechados sem máscara. Portanto, vai ser obrigatório a partir de hoje, segunda-feira, o uso de máscara dentro dos estabelecimentos, sejam eles quais forem. Portanto, dá multa.
no caso de não ter máscara. Portanto, a atenção vai para os proprietários dos estabelecimentos e para as pessoas que frequentam esses mesmos estabelecimentos. O governo de Israel, já que estamos com Covid, incluiu hoje os Estados Unidos e o Canadá na lista vermelha de viagens como medida contra a propagação da variante Omicron da SARS-CoV-2, da qual já constava Portugal. O governo de Israel incluiu os Estados Unidos e o Canadá na lista vermelha de viagens. As restrições de viagens impostas por Israel, numa lista aprovada pelo governo, incluem a maioria dos países africanos e ainda Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e Emirados Árabes Unidos. Segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro, a medida entra em vigor à meia-noite de terça-feira e impede que os cidadãos israelitas viajem para estes países, salvo se tiverem uma autorização especial. Os cidadãos que, entretanto, cheguem a Israel, provenientes dos países incluídos na lista vermelha, vão ser obrigados a cumprirem uma quarentena de entre 1 semana e 10 dias, dependendo de estarem ou não vacinados. A medida proposta pelo Executivo deve ser aprovada pelo Parlamento a qualquer momento. Nas últimas semanas, o Estado de Israel tem sido afetado por novos casos da variante Omicron do novo coronavírus. Já foram detectados mais de 440 novos casos relativos a esta variante. De referir que a Covid-19 já provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France Press. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden amanhã irá dirigir-se ao país a propósito desta variante Omicron. Portanto, fique descansado de que, para já, os estabelecimentos não vão fechar, mas já se sabe, por exemplo, que em Manhattan, em Nova Iorque, os restaurantes estão, neste momento, a sofrer uma queda de 20% a 50% das pessoas que habitualmente os frequentam. Portanto, a situação é grave, praticamente em todo o mundo. Portugal também não está bem. Portugal registrou 2.752 casos e 18 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. A incidência de novos casos continua a aumentar. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 18 mortes e 2.752 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 943 doentes, mais 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 152 doentes, mais 7 do que no domingo. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com mais 1.083 casos e 6 mortos. O centro soma 370 infecções e 4 óbitos. O Norte contabiliza 873 infectados e 5 vítimas mortais. O Alentejo reportou mais 94 casos e 2 mortos e o Algarve soma 158 contágios e 1 óbito. Já nos arquipélagos, a região autónoma da Madeira registra 112 novos casos e os Açores contam com mais 62 infectados. A taxa de incidência está em 558,5 a nível nacional e em 562,3 no continente. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, é de 1,06 no continente e de 1,07 a nível nacional. A Omicron tem extraordinária capacidade de se espalhar, alertou o principal epidemiologista da Casa Branca, Anthony Fauci, que diz que este inverno vai ser desolador com o vírus a alastrar-se pelo mundo. Anthony Fauci, o líder do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, está preocupado com as viagens da época festiva, que têm o potencial de elevar o risco de infecção com Covid-19, mesmo em pessoas vacinadas, dada a transmissibilidade elevada da variante Omicron. O principal epidemiologista da Casa Branca encorajou os americanos a tomarem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e usarem máscaras. Fauci tentou também minimizar os comentários da vice-presidente Kamala Harris, que disse que o governo não antecipou a chegada das variantes Omicron e Delta. O Dr. Fauci defendeu que os comentários de Harris foram tirados de contexto e que a vice-presidente se referia ao extraordinário número de mutações da Covid-19 e não à falta de preparação da administração. Estávamos bem preparados e esperávamos encontrar variantes. Não há dúvida disso, afirmou.
Os Estados Unidos já totalizam mais de 800 mil mortes por Covid-19 e assistem agora a uma subida de 17% no número de novas infecções e mais 9% de mortes. Os especialistas têm vindo a alertar para uma tempestade viral alimentada pela Omicron. O presidente Joe Biden falou da possibilidade de um severo inverno de doença e morte para as pessoas não vacinadas. E é importante que se refira que se refiram três aspectos que Fauci hoje mencionou e que têm a ver com esta variante Omicron, que ataca, obviamente, com mais intensidade as pessoas que não estão vacinadas. Depois, naturalmente, que poderá ser mais perigoso para aqueles que já têm as duas doses da vacina, mas não têm o reforço e, portanto, perderam anticorpos. E, por outro lado, também para as pessoas que nunca se vacinaram. É importante referir que são aspectos a ter em consideração, sobretudo quando esta subvariante da Omicron está praticamente a atacar em todo o mundo. Em Newark a situação também é muito complicada. Portanto, em New Jersey, em termos de governador Murphy, que deverá também amanhã fazer um comentário sobre este assunto, poderá haver números que lhe parecem catastróficos. Vamos para a medida que os governos europeus reforçam as restrições para atrasar a propagação da Omicron, milhares de manifestantes continuam a resistir àquilo a que chamam restrições de liberdades. O centro de Bruxelas esteve mais uma vez bloqueado este domingo por manifestantes. Na Áustria, centenas de pessoas reuniram-se nas ruas da capital, em Viena, para homenagear os 13.400 mortos por Covid registados até agora. À medida que os governos europeus reforçam as restrições para atrasar a propagação da variante Omicron, milhares de manifestantes continuam a resistir àquilo a que chamam restrições de liberdades. O centro de Bruxelas esteve mais uma vez bloqueado este domingo. A manifestação começou de forma pacífica, mas terminou de novo em confrontos entre manifestantes e a polícia. O governo belga está a instar a população a vacinar-se e dá 3 meses aos profissionais de saúde, a partir de 1 de janeiro, para se vacinarem, sob pena de perder os empregos. Mas os críticos não desarmam. É a mesma mensagem das manifestações passadas, ou seja, parar a obrigação de vacinação para o corpo médico e também parar com o certificado de Covid, refere este manifestante. Na Áustria, centenas de pessoas reuniram-se nas ruas da capital, Viena, para homenagearem os 13.400 mortos por Covid registados até agora. A partir desta segunda-feira, a Áustria tem regras mais estritas para viagens. O país está a sair de mais um confinamento com a variante Omicron em progressão e a questão que todos se colocam é por quanto tempo? Vários mercados de Natal foram na Europa obrigados a fechar portas por causa da Omicron. Nos Estados Unidos também o Radio City Musical e os espetáculos de Natal foram cancelados devido aos casos de Covid. O Natal aproxima-se a passos largos, mas a nova vaga de Covid-19 também, e à semelhança do que aconteceu o ano passado, os europeus arriscam-se a ter um período natalício marcado pela pandemia. Vários mercados de Natal foram obrigados a fechar portas no centro da Europa, mas ainda há alguns que resistem, pelo menos por enquanto. É o caso de Frankfurt, onde esta feirante não esconde a satisfação por poder exercer a sua atividade e garante que irá cumprir todas as medidas de restrição. Na Áustria, tecnicamente, os mercados de Natal não foram proibidos e se estão encerrados é devido ao confinamento decretado pelo governo. Os feirantes esperam poder regressar quando for hora de desconfinar para limitar o impacto do encerramento na economia. Os especialistas estão confiantes que melhores tempos virão. A perspectiva económica de curto prazo piorou, especialmente no que diz respeito ao consumo privado. Mas é agora mais provável que até fevereiro as pessoas estejam completamente protegidas e possam desfrutar da vida e gastar dinheiro quase como antes. A Europa segue dividida entre viver uma vida normal e lutar contra a pandemia, mas para já o SARS-CoV-2 parece estar em vantagem. Os fortes tornados que assolaram os Estados Unidos no anterior fim de semana já foram considerados dos piores que assolaram hoje todo o país,
Mas no meio de tanta destruição, ainda assim, acontecem mensagens de esperança. 2 bebés foram encontrados com vida dentro de uma banheira. 2 bebés foram encontrados com vida depois de terem sido arrastados com a força do vento do tornado que abalou o Kentucky, aqui nos Estados Unidos. As 2 crianças, de 15 e 13 meses de idade, estavam na banheira quando o vento abalroou a casa onde viviam e as arrastou com a força. Apesar de ser já considerado um dos piores tornados a assolar o Kentucky e de muitas pessoas que morreram, tem vindo também a público histórias de esperança. A avó das crianças, Clara, conta que colocou as crianças dentro da banheira com mantas, almofadas e uma bíblia. Após a passagem do tufão, a sua preocupação foi procurar a banheira, na esperança que as crianças estivessem bem. A banheira acabaria por ser encontrada numa zona relevada, num local próximo, e, surpreendentemente, as crianças estavam lá dentro. Uma das crianças apresentava um alto na cabeça e foi transportada para o hospital. Após a expresso da avó, Caden e Dallas foram encontrados com vida numa história que está a ser vista como um milagre. É um verdadeiro milagre, não é? Queremos também informar que há um ciclone neste momento a formar-se no sul da Flórida, fora da época. Portanto, tudo isto em função das alterações climáticas de que já lhe falámos neste programa e daquilo do muito que se tem dito pelo mundo fora em relação àquilo que devemos fazer para proteger o meio ambiente. Entretanto, morreu Sérgio Vieira, ex-governador do Banco de Moçambique e ex-ministro da Presidência. Era um homem de reputado bom gosto, democrata, tinha 80 anos e morreu de doença prolongada. Aos 80 anos, morre Sérgio Vieira, um político nascido em Tete, aos 4 de maio de 1941. Na terra que o viu nascer, há reações. Sérgio Vieira era acérrimo inimigo da corrupção. Ninguém pode, dentro do partido ou fora do partido, apontar Sérgio Vieira como um corrupto, por exemplo. Sérgio Vieira morre pobre. Mas morre pobre não porque não tinha possibilidades para ser rico. Veja que quando nós tivemos que trocar o escudo para o metical, quem liderou o processo da troca do escudo para o metical foi Sérgio Vieira. Quer dizer que ele tinha, naquela altura, possibilidades para ter milhares e milhões de meticais ou de escudos trocados em meticais para ficar rico. Foi ministro da Segurança, foi governador do Banco de Moçambique, foi governador da província de Niassa. E ele ocupou, foi diretor-geral do GPZ. A morte deixa-nos, de certo modo, sem um rumo tão claro, mas que, do outro lado, nos deixa com muita força, tendo quer dizer, em conta que foi um homem que soube dar de si, foi um homem que ensinou a tudo e todos e, acima de tudo, tinha o prazer de passar o testemunho da sua vida, vivência toda, para os jovens. Vai cá um apelo a todos os jovens e não só, para que façamos dos ensinamentos do camarada Sérgio Vieira um modo de vida. Cada homem tem as suas características. Uns aplaudem, outros criticam. Era frontal, excessivo, didático, pragmático e sorridente. Uma das virtudes combatente e escritor. É luto nacional, é luto para a província de Tete, é luto para a história moçambicana, é luto para o Estado moçambicano em si. Nós temos que perceber que a história do Estado moçambicano está intrinsecamente ligada a Frelimo e a Frelimo também está muito ligada ao próprio Sérgio Vieira. Se nós formos a olhar o percurso do Sérgio Vieira a nível da Frelimo, a nível da guerra de libertação, a nível da literatura, o Sérgio Vieira deixa um grande vazio. Era daquelas pessoas que não deixava que coisas más perdurassem dentro do nosso partido. Era preciso expurgar aquilo que era mau e levar ao mais alto nível aquilo que era bom. Ele foi um grande crítico, acérrimo crítico, mas era para fazer o partido
fosse ainda melhor. E então a sua morte é uma perda irreparável. Um dos lendários incontornáveis da Frelimo. Se apaga, fica a história do percurso em Moçambique. Sérgio Vieira, que eu tive o privilégio de conhecer por ser um grande conversador e ser um político a sério. Era irmão de José Castelo Branco, com quem falámos esta tarde sobre uma das figuras de maior destaque na vida moçambicana. Primeiro, África, as pessoas não têm a noção, mas em África os regimes tornam-se todos ditatoriais. Portanto, os presidentes são presidentes durante 20 anos, 30 anos, 40 anos. É uma pouca vergonha. Venha a nós o vosso reino. Realmente o Sérgio, meu irmão, fez o presidente Samora Machel. Na altura já era o número 3, era o presidente Samora, era o presidente Joaquim Chissano e era o Sérgio Mano Sérgio. Portanto, era o número 3. Aliás, nos próprios acordos de Lusaka, em que vai o Mário Soares, que não era exatamente a chave na chá do meu irmão. O meu irmão era muito correto e não gostava de serpentes, de quem serpenteava, certo? Nunca admitiu quem serpenteasse, porque era um homem de justiça, de caráter. Devias ter estado em choque, eu sei que estavas destroçado com a morte do teu irmão, mas... Eu fiquei 3 dias de roxo. O primeiro e o segundo dia eu tinha tanto trabalho que eu não tive... Portanto, tentei criar forças para sorrir, para dançar, para cantar, para fazer tudo como se nada tivesse acontecido. O The Show Must Go On. Eu, aliás, até fiz um post no meu Instagram. No meu Instagram eu fiz um post em que eu dizia: nós somos como os palhaços, podemos estar a sangrar por dentro, mas temos que sorrir por fora. José Castelo Branco, irmão de Sérgio Vieira, falou hoje sobre a morte do seu irmão. 5 anos passaram e a Alemanha não esquece, como demonstrou numa cerimónia este domingo. Não esquece o atentado no mercado de Natal, em Berlim, que fez 13 mortos e várias dezenas de feridos. O atacante, um tunisino de 24 anos, avançou com um caminhão sobre os transeuntes. O grupo Estado Islâmico viria a reivindicar o sucessivo. O presidente alemão não evitou falar em responsabilidades. 5 anos passaram e a Alemanha não esquece, como demonstrou numa cerimónia este domingo. O atentado no mercado de Natal em Berlim fez 13 mortos e várias dezenas de feridos. O atacante, um tunisino de 24 anos, avançou com um caminhão sobre os transeuntes. O grupo Estado Islâmico viria a reivindicar o sucedido. O presidente alemão não evitou falar em responsabilidades. Temos de o reconhecer. O Estado não foi capaz de cumprir a promessa de proteção, segurança e liberdade. Está, por isso, em dívida com as vítimas mortais, os feridos e as suas famílias. Tem, portanto, o dever de perceber o que falhou, quais foram as omissões e problemas que não permitiram evitar este ataque. As homenagens tiveram lugar na Igreja da Memória, junto ao local do ataque, onde a Torre do Sino foi parcialmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e reerguida depois. Mais de 200 mortos e meia centena de desaparecidos é um novo balanço da passagem do tufão Rai por diversas ilhas do centro e do sul das Filipinas. A tempestade arrancou telhados e árvores, derrubou postes de betão, esmagou casas de madeira, arrasou hospitais e escolas, inundou aldeias e destruiu colheitas. Centenas de milhares de pessoas ficaram desalojadas. Muitas populações estão sem comida, água potável e eletricidade. Os sobreviventes, desesperados, chamam por ajuda.
Mais de 200 mortos e meia centena de desaparecidos é o novo balanço de vítimas da passagem do tufão Rai por diversas ilhas do centro e sul das Filipinas. A tempestade arrancou telhados e árvores, derrubou postes de betão, esmagou casas de madeira, arrasou hospitais e escolas, inundou aldeias e destruiu colheitas. Centenas de milhares de pessoas ficaram desalojadas, muitas populações estão sem comida, água potável e eletricidade. Esta idosa reclama: pagámos muitos impostos quando trabalhávamos, mas agora não nos querem ajudar. O presidente Rodrigo Duterte visitou algumas das áreas mais duramente atingidas no sábado e comprometeu-se a desbloquear verbas para os esforços de recuperação. O Rai atingiu duramente as ilhas de Bohol, Siargao, Dinagat e Mindanao. O candidato da esquerda e antigo líder estudantil Gabriel Boric será o próximo presidente do Chile. A vantagem sobre o seu principal adversário, José António Cast, é superior a 10 pontos naquela que foi a segunda volta das eleições presidenciais chilenas. O ultraconservador que concorria pela extrema-direita já assumiu a derrota e felicitou o vencedor. Aos 35 anos de idade, Boric teve uma ascensão meteórica e será o presidente mais jovem da história daquele país da América Latina. Gabriel Boric vai tomar posse no dia 11 de março. O candidato da esquerda e antigo líder estudantil Gabriel Boric será o próximo presidente do Chile. A vantagem sobre o seu principal adversário, José António Cast, é superior a 10 pontos. O ultraconservador que concorria pela extrema-direita já assumiu a derrota e felicitou o vencedor. Aos 35 anos, Boric teve uma ascensão meteórica e será o presidente mais jovem da história do país. Tomará posse a 11 de março. Eu ia lhe dizer exatamente que obter um passaporte em Cabul não é fácil. Para muitos é uma porta aberta para tentar fugir da crise e da miséria e poder reunir-se com familiares. Milhares de afegãos pediram novos documentos para tentar escapar da crescente crise económica e humanitária, já descrita pela ONU como uma avalanche de fome. Muitos afegãos desafiaram este fim de semana temperaturas negativas em longas filas para tentar obter um passaporte em Cabul, depois do governo talibã ter anunciado que iria recomeçar a emitir documentos de viagem para o exterior do país. Para muitos é uma porta aberta para tentar fugir da crise e da miséria e poder reunir-se com familiares. Uma residente da capital afegã explica que o marido está no estrangeiro, no Irão, e acrescenta que aqui a situação não é pacífica e por isso é preciso conseguir um passaporte, porque se a situação piorar, são precisos passaportes para poder fugir. Outro explica que desde há 5 meses, quando chegaram os talibãs, não tem trabalho como músico. Acrescenta que ninguém quer saber da arte e os artistas são os mais vulneráveis, mas ninguém se preocupa com eles. Milhares de afegãos pediram novos documentos para tentar escapar da crescente crise económica e humanitária, já descrita pela ONU como uma avalanche de fome. Os talibãs tinham interrompido a emissão de passaportes pouco depois de assumirem o poder, a meio de agosto, quando milhares de pessoas se precipitavam para o aeroporto de Cabul para tentar embarcar em qualquer voo comercial que os tirasse do país. E já que estamos a falar de passaportes, temos a informação que os passaportes aqui nos Estados Unidos vão ficar mais caros. Portanto, passam a custar na renovação $165 e o primeiro passaporte para uma pessoa com mais de 16 anos fica em $145. Estão a demorar neste momento entre 8 a 11 semanas, mas não quer dizer que não sejam entregues mais cedo do que isso. E agora vamos ao desporto. E começamos para a última notícia que recebemos há momentos, e que diz que a direção da SAD do Benfica comunicou esta segunda-feira, em nota enviada à CMVM, a renúncia dos órgãos sociais dos respectivos cargos da sociedade. De acordo com o comunicado, renunciam aos cargos os elementos do Conselho de Administração, liderado por Rui Costa, tal como os da mesa da Assembleia Geral e ainda do Conselho Fiscal. Esta decisão é uma mera formalidade, visto que este procedimento é necessário para que os novos órgãos tomem posse em janeiro para o quadriênio entre 2021 e 2025. A votação dos mesmos será feita no âmbito da Assembleia Geral da SAD
marcada para o dia 6. E agora sim, em Portugal, a 13ª jornada B-Win não mostrou surpresas. Sporting, Benfica, Porto e Braga venceram. De realçar a goleada do Benfica ao Marítimo por 7-1. Daqui a pouco, no canto direto, às 8h15, Rico Durães e os comentadores residentes da SBT vão fazer a análise desta jornada. Também o tenista espanhol testou positivo ao novo coronavírus. Nadal, vencedor de 20 torneios do Grand Slam, deixou uma mensagem nas redes sociais, nas quais vinca estar a passar por momentos desagradáveis. Queria anunciar que no meu regresso a casa, depois de disputar o torneio da Abu Dhabi, tive um resultado positivo à Covid-19 no teste PCR que efetuei na chegada à Espanha, publicou o jogador de 35 anos. Estou a passar por momentos desagradáveis, mas espero melhorar pouco a pouco. Estou isolado em casa e já informei do resultado as pessoas que estiveram em contacto comigo, acrescentou o tenista. Também Nimias Queta tornou-se esta sexta-feira o primeiro português a participar num jogo da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA, ao disputar os primeiros 7 minutos e 44 segundos da época pelos Sacramento Kings, que o elegeram no draft de 2021. O jogador nascido no Barreiro estreou-se com 5 saltos, uma assistência e um desarme de lançamento, tendo ainda falhado os 4 tiros de campo tentados no desaire caseiro dos Kings com os Memphis Grizzlies por 124-105. E pronto, agora vamos à informação do estado do tempo com Catarina Rebimbas. Aliás, antes disso ainda temos a cotação do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil. 0,88 para o espaço Schengen, para o valor do dólar americano em Portugal, 1,13 para a venda. Em relação ao real, 5,71 para a compra, 0,17 para a venda. Já lhe tínhamos dito que o tempo não vai ficar mal durante os próximos dias, pelo menos 50 graus em toda a costa leste, aqui, sobretudo, a partir de Virgínia para cima, na medida em que daí para baixo a temperatura será muito mais elevada, como pode imaginar. Possibilidades de neve apenas a norte da Nova Inglaterra. Mas a Catarina Rebimbas tem os pormenores. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark, com 47 graus. Filadélfia, com céu parcialmente nublado, com 50 graus. Nova Iorque, com céu parcialmente nublado, com 45 graus. Boston, com céu parcialmente nublado, com 44 graus. Hartford, com céu parcialmente nublado, com 44 graus. Danbury, com céu parcialmente nublado, com 45 graus. Miami, com trovoada, com 78 graus. Palm Coast, com trovoada, com 70 graus. Los Angeles, com céu parcialmente nublado, com 67 graus. São Francisco, com aguaceiros, com 52 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E agora, uma última notícia também recebida na nossa redação dá conta de que o senador Cory Booker e Elizabeth Warren contraíram a Covid-19. Encontram-se de boa saúde, por enquanto. E agora vamos fazer uma pequenina pausa, vamos regressar depois destas mensagens com a linha aberta e com mais informação. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal.
O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos. Único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. São vinhos da beira interior da adega Figueiredo de Castelo Rodrigo, área com clima continental mediterrâneo, solos xistosos e arenosos, predominando a casta síria e malvásia fina nos brancos e a marufa rofé, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz ou Aragonês nos tintos. São vinhos muito suaves, pouca acidez, fantásticos, aromáticos, muito premiados. Prova! Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Visconde Borba Tinto Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,79. Marquês de Borba Tinto Branco 9,99. Muralhas Vinho Verde 7,59. Casa Américo Tinto Reserva 12,99. Anderson Porto Variedades 7,99. São Domingos Aguardente Velha 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Estamos em tempo de linha aberta, seja muito bem-vindo. Queremos que, se tiver alguma dúvida, ligar para o telefone que é habitual aqui na SBT. Fale apenas pelo telefone e baixe o volume da sua televisão. É muito importante. O telefone é o 973-264-1462. E já agora vamos dar-lhe uma última notícia também. Joe Biden teve contacto muito próximo com uma pessoa infectada com Covid-19, um dos seus elementos do staff. Portanto, ele está a ser vigiado, acompanhado pelos médicos, já fez vários testes e vai continuar nos próximos dias a ser acompanhado para verificar se está ou não infectado. Também temos a informação na linha aberta que estamos a poucos dias de os reformados norte-americanos verem os seus cheques aumentar 5,9%, o maior aumento desde 1982. Portanto, os cheques vão ser bastante maiores em termos de financeiros. Portanto, já sabe, 5,9% não é mau. 6% em $1.000 são mais $60. Portanto, se tiver $2.000 de reforma, é muito mais do que isso, obviamente. Agora, se tiver menos, não é tanto. Portanto, é aquilo que vai acontecer. Já lhe falámos também nos passaportes mais caros, aumentaram, ou vão aumentar cerca de $20 para quem os renove e vão aumentar cerca de
$10 para as primeiras pessoas que tiverem o passaporte, passam a pagar $145. Tempo, diz a Secretaria de Estado, de 8 a 11 semanas. Portanto, pode ser muito menos, na medida em que sabemos que há pessoas que o recebem com 3 semanas, 4 semanas, mas entre 8 a 11 semanas parece-me um pouco exagerado. Mas, de qualquer maneira, vamos ver o que nos diz. Temos uma telespectadora que nos perguntou ainda hoje se pode tratar de assuntos consulares no Consulado de Portugal em Newark. E esta telespectadora é de Nova Iorque. De maneira que a resposta é não. Mas tudo depende da circunstância, da gravidade e da urgência. Disso poderemos falar mais tarde. Agora vamos à primeira chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá. Olha, é sobre o meu marido, que eu fui ao Clube Português em 2021, a 20 de fevereiro, Sim. E ainda não recebi nada. Ainda não está a tive... falar relacionado com o serviço militar, não é? Exatamente. Não, nem vai receber só mais um mês ou 2, na medida em que a próxima tranche é dada em outubro, como sabe. Portanto, só a partir do princípio do ano é que o seu marido vai ter acesso a essa quantia que será, portanto, em outubro, será atribuída aos militares que cumpriram o serviço militar em zonas consideradas perigosas ou não, em África. Portanto, vai ter que esperar pelo menos mais um mês ou 2. Está bem? Mas foi há um ano que eu tratei. Pois, então é isso que eu lhe digo. São os tais, o tal mês ou 2, porque para aqueles vão preencher a gola só para o ano. Pois. Portanto, vai ter que esperar só mais um bocadinho. Não é assim nada de especial. Vou explicar. Foi em fevereiro 20 deste ano. Pronto, sim. obrigadinho. Fevereiro? Pronto, é para dar... mas tenha a certeza que não vai ter problemas e vai receber essa quantia que lhe é devida, até 150 euros. Problemas não posso ter, porque eu não fiz, nem ele. Não, ele vai ter, porque esteve numa zona 100% ou numa zona mais perigosa. Ele esteve onde? Na Guiné, em Angola ou em Moçambique? Não, em Angola. Em Angola, com certeza que sim. Angola. Vai ter acesso a isso. Se não tivesse, já tinha recebido uma carta a dizer que não. Está certo? Pois, obrigado. Muito obrigado Boa também. Noite. Prazer em ouvi-la. Aliás, em relação a esta situação, está a ser planeado uma reunião entre ex-combatentes que ainda não preencheram os boletins que dá direito a esse subsídio aos ex-combatentes portugueses nas antigas colónias no ultramar. Mas será, não até ao final do ano, obviamente, mas será nos primeiros meses de 2022, se a situação da pandemia nos permitir fazer isso. Mas se ainda não recebeu informação, é sinal que está tudo bem. Se recebeu uma carta a dizer que não qualifica, a situação aí já é complicada. Vamos à segunda chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, como está? O meu nome é Carlos. É que eu vim aqui passar o Natal para Portugal, só que eu agora vou daqui para lá e vou apanhar um domingo. Ou seja, isso o PCR não dá para se vai no domingo, vai ter que o tirar na sexta-feira. É fácil. Mas... E dá para tirar o PCR? Sim. Ou antigênio? Sexta-feira o PCR. Porque depois tem o resultado no sábado, não é? Isso é fácil de fazer. Ou então o antigênio, com 48 horas de antecedência, também funciona em qualquer farmácia, não é? Mas eu quando estava aí, vocês estavam a dizer que só o antigênio é que dava daqui para Portugal para aí. Não. O antigênio ou o PCR são os únicos testes que dá ou daqui para Portugal ou de Portugal para cá. Portanto, ou um ou outro. Mas há um que demora mais tempo, que é o PCR, que é aquele da Zaragatoa, não é? E depois o antigênio, que é o do sanguezinho, aquela gotinha de sangue que lhe diz se está positivo ou negativo, ou se tem anticorpos ou não tem. Eu fiz a semana passada e gostei muito de saber que tinha bastantes anticorpos. Mas aconselho a fazer ou o PCR ou o antigênio numa farmácia. Marque na CVS ou no Walgreens, como quiser, ou então ali na End Street também pode fazê-lo. Mas eu estou aqui em Portugal. Se está em Portugal, tem que o fazer aí.
Portanto, para entrar, há uma coisa, atenção, é muito importante fazê-lo em 24 horas, o antigênio. Mas não posso fazer o PCR. Pode fazer, desde o momento que o consiga fazer em 24 horas, porque de lá para cá há esta lei da administração Biden que só dá a possibilidade de poder entrar nos Estados Unidos com um teste feito em 24 horas. Portanto, aí o PCR já é um bocadinho mais complicado. Portanto, eu aconselho o antigênio. E vai ter que pagar por ele, não é? Não é muito caro também, é mais caro o PCR, mas vai ter que fazê-lo, diga. Mas tem que fazê-lo no domingo. Aí tem que fazer no sábado, dá. Ou então no domingo, vai sair de lá a que horas? Manhã? Domingo de manhã ou domingo à tarde? Às 7 da noite. Às 7 da noite de domingo. Se o fizer domingo de manhã é bom. Se o fizer sábado à noite ou sábado à tarde, também é bom. Ok. Portanto, tente fazê-lo mais... Desde o momento não ultrapassa as 24 horas. Está bem? Está bom. Pronto, olha, uma boa viagem para si também, é? Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado também. Tchau, obrigado. Bem, agora vamos fazer uma pequenina pausa, já regressamos para os aniversários. Venha celebrar o Ano Novo no Costa del Sol. Música ao vivo até às 2 da madrugada. Muita animação. Para reservas, telefone para 908-686-4695. O fim de ano é no Costa del Sol. E agora vamos para os aniversários. É habitual, sempre no final do programa, ou antes do final, nós sabermos quem é que faz anos. Portanto, vamos ver quem é que vai soprar velinhas esta noite. Ou esta tarde, já soprou, não é? Happy birthday to you, parabéns a você. São 7 o número de aniversariantes. Alberto Garrido, 89 anos, grande idade, meu caro amigo. Acho que muita gente gostaria de chegar a esta idade. Parabéns. Artur Lemos, 81 anos, caríssimo amigo, um bom aniversário, parabéns. Temos também a Maria Ferreira, com 61 anos. Maria, tudo de bom para si nesta vida, que afinal é curta, mas se for bem vivida, até consegue ser longa. Fernando Martins, 57 anos, muitos parabéns, Fernando. Tenha um dia feliz. Joel Gonçalves, 44 anos, portanto, uma idade, é a chamada ternura dos 40. Muitas felicidades, parabéns. A Pinky Gites Kumar, eu acho que disse bem, minha querida colega, 29 anos de idade, muitos parabéns, muitas felicidades. Mason Meira, 8 aninhos e um sorriso simpático, muitos parabéns, são apenas 8 velinhas para apagar. E antes de terminarmos, queríamos lhe recordar a notícia de abertura deste jornal, em que o Meir Hasbarak emitiu hoje uma ordem executiva em que obriga toda a gente em Newark, atenção, Newark, New Jersey, a usar máscara nos espaços interiores a partir de hoje. Portanto, a partir de hoje é obrigatório o uso de máscara no interior dos estabelecimentos. Portanto, os funcionários desses estabelecimentos têm que dizer às pessoas para colocar máscara antes de entrar, ou quando entram e eles não sabem, pedir para usar máscara ou oferecer-lhes uma máscara. É muito importante que isso aconteça, porque é a nova lei imposta pelo Meir Hasbarak a partir de hoje. Em Newark vamos voltar às máscaras. E pronto, creio que chegamos ao final deste programa. Daqui a pouco o Ricky Durães vai estar aqui com os convidados da SBT para falar sobre futebol e sobre a última jornada e provavelmente também sobre outras notícias do desporto. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, tenha um resto de noite feliz. Voltamos amanhã com o Ricky Durães. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.